Que a graça de Deus, através de Jesus Cristo, abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração e produza o que é necessário para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. Vamos ler alguns versículos de Mateus 24, a partir do versículo 25. Diz o seguinte: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: O meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o senhor daquele servo, num dia em que não espera, e a hora em que não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Esta é uma palavra misteriosa, como boa parte da palavra de Deus necessita de revelação, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica, é o Espírito que dá vida. Vamos ponderar, vamos considerar alguns pontos para que nós possamos compreender o que o Senhor Jesus está dizendo nesses versículos. Começa dizendo: quem é uma pergunta. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? O Senhor Jesus está perguntando: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Porque ele está convocando um servo com visão profética para falar por ele. E não somente isso. O versículo continua dizendo que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo. Esse sustento se refere à palavra de Deus, porque Jesus mesmo diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, esse servo ele é incumbido de dar sustento à casa de Deus, à igreja, no aspecto local, que é em cada cidade, e no aspecto universal, em toda a terra. Porque existe só um corpo e um só espírito, de acordo com Efésios 4:4. Há um só corpo, há uma só igreja, no aspecto local, que é o aspecto da cidade, e no aspecto universal, que é em toda a terra existe uma só igreja. E isso é confirmado em João 17:21, para que eles sejam um como nós o somos. Então Jesus ele deseja que nós sejamos um em unidade, porque Deus é um só e o Espírito é um só. Há um só batismo, uma só fé, um só Espírito que age em todos e por meio de todos. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então esse servo ele é escolhido especificamente por Deus, pelo Senhor Jesus, para pregar o evangelho do reino, para apacentar, para trazer a palavra de Deus conforme ela é, para ministrar a palavra de Deus. Isso se confirma em alguns versículos anteriores. Versículo 5 de Mateus 24. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, existem muitos, Jesus profeticamente disse nesse versículo 5, que muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Cristo quer dizer ungido. Eu sou ungido de Deus. E separa o corpo de Cristo, e divide, e usa e ministra palavras de ganância para se enriquecer. E nós vemos isso em Jeremias 5. Se enriqueceram à custa da palavra de Deus. Esses são os falsos cristos.
E o versículo 11 diz o seguinte: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então esse servo ele tem a incumbência de pregar o evangelho do reino. Esse servo ele tem o compromisso de despertar a igreja, de despertar você para a necessidade de pregar o evangelho. E você pode pregar o evangelho do reino simplesmente se inscrevendo nesse canal, comentando e compartilhando, porque o interesse desses vídeos é que o evangelho do reino seja pregado. Mas esse servo ele pode ter uma postura má diante de Deus, e é um alerta. Esse mesmo servo, vamos continuar dizendo. Porém, versículo 48, porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começará a espancar os seus conservos, e a comer, a beber com os tremulentos, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Se esse servo, escolhido por Jesus, escolhido por Deus, não cumprir o seu ministério de pregar o evangelho, de despertar a igreja para a necessidade de viver a unidade do corpo de Cristo, que há uma só fé e um só batismo, se ele não fizer isso, se ele começar a beber com os ébrios, com os temulentos, que são os bêbados, e espancar os conservos, isto é, viver na carne, não viver no espírito, não ministrar a vida de Deus, ele irá com os hipócritas para o pranto e ranger de dentes. Então é possível perder a salvação cristão se ele não servir ao Senhor. Está bem claro esse servo, com a postura de sendo mal, ele desagradar e não cumprir o seu ministério. Possamos orar por esse servo, que ele possa aparecer. É necessário que esse servo apareça e que ele cumpra integralmente o seu ministério. E diz lá o versículo 47, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Se esse servo for fiel todos os dias, pregando o evangelho do reino, despertando outros a evangelizarem, a igreja a evangelizar, pregar a unidade de acordo com Salmo 133, Efésios 4 e João 17, se ele fizer isso, o Senhor vai recompensar ele e o porá sobre todos os seus bens. Esses bens são a igreja. Que Deus abençoe você e enriqueça, que você possa absorver, compartilhar, comentar e ser despertado para a pregação do Evangelho do Reino. Em nome de Jesus.